Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é sábado, ontem à noite nós fomos no mêsversário da minha afilhada, que já está completando 10 meses. Gente, parece que foi ontem que a mãe dela me contou que estava grávida. Cara, ela tá crescendo muito rápido, o tempo realmente passa muito rápido, mas é bem gratificante de ver como ela tá crescendo saudável e feliz. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, resolvi ir treinar mais tranquila, fiz um treino bem leve, o famoso fiz o que pude e pude bem pouco. Mas o importante é movimentar o corpo, né? Então fui movimentar. Hoje meu dia tá tranquilo e enquanto eu estava fazendo as minhas coisinhas, eu pensei em dividir com vocês a reflexão do dia que veio na minha cabeça enquanto eu estava na academia. E o pensamento que mais veio na minha cabeça é como a gente espera estar tudo desmoronando para começar a cuidar da gente. Muito porque na correria a gente acaba esquecendo de se perceber. Tem uma coisa que eu venho percebendo em mim, tanto em mim quanto nos relatos das minhas pacientes, é que aparentemente a gente foi ensinada a se cuidar só quando tá no limite. Começar a cuidar da saúde mental só quando a ansiedade estoura. Ou só quando o corpo trava, quando o emocional começa a pedir socorro mesmo. Eu enxergo que o cuidado, ele precisa acontecer antes. O cuidado, ele não precisa ser um evento, não precisa ser só quando a gente já tá naquele limite que sente que não dá mais. Acho que a palavra certa aqui que eu tô querendo usar é prevenção. Quando eu trabalhei no hospital, eu via muito que muitos pacientes só estavam ali quando já estavam naquele limite do cuidado, quando às vezes já não tinha muito o que fazer. Isso é um pouco preocupante, porque quando a gente fala de saúde física e saúde mental, chega uma hora que já tá insuportável. Muitos dos adoecimentos que a gente tem, que a gente passa, poderiam ser prevenidos. Óbvio que tem coisas que vão acontecer e ponto, não tem o que fazer. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer ali na prevenção para evitar chegar num nível que já não tem mais o que fazer. E isso se estende, né, não só da saúde física, mas para a saúde mental também. E trazendo isso para a saúde mental, a prevenção principalmente é você começar a se perceber antes de explodir. É perceber que tá ficando mais cansada e não tentar empurrar isso com mais coisa para fazer e não conseguir sustentar isso. E procurar ajuda de forma preventiva para evitar uma sobrecarga bizarra que vai ser muito mais difícil de lidar. Acho que a reflexão principal que eu tô querendo trazer aqui é: e se a gente começar a se cuidar antes de tudo explodir? E eu não tô falando das grandes mudanças, até porque muita gente não consegue fazer grandes mudanças na vida, na rotina, por conta da situação e da vivência e da rotina mesmo, por si só. Eu tô falando aqui das pequenas escolhas do dia a dia. E essas escolhas são escolhas mais conscientes. Pausar antes de reagir, comer um pouco mais devagar, tentar começar a falar mais não para as pessoas, sabe? Impor um certo limite. E respirar, tentar estar presente no momento, naquilo que a gente está fazendo. É como se cada cuidado, cada pequeno momento desse, cada movimento ali do dia a dia que você faz, é como se impedisse do copo transbordar. Porque o que vai virando crise não é só o que vai acontecendo, é o tanto que a gente vai acumulando sem prestar atenção. Então, se você passa a semana se cobrando, se atropelando e ignorando os sinais, o corpo e o cérebro vão cobrar essa conta. Não tem jeito. A gente começa a pensar que foi de uma hora para outra, que foi só esse evento que aconteceu que deixou a gente assim. Mas, na verdade, não foi. A crise, às vezes, é o resultado de muitos dias sem pausa, sem escuta, sem gentileza. Agora eu vou fazer a minha pausa, vou ler um livro, vou estudar um pouco, eu tenho algumas coisas para estudar. E deixa eu mostrar o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. E eu sou apaixonada pela escrita dessa mulher. Se você não leu nenhum livro ainda da Taylor Jenkins Reid, leia, porque, sério, a escrita dela é muito boa, vale muito a pena. Pedi um almocinho do Spoleto, estou sozinha, não estou a fim de descongelar, mistura e fazer comida só pra mim. Olha, caindo as coisas. Eu amo Spoleto. Obviamente não é algo que dá pra comer sempre, mas
às vezes eu gosto. Eu não como esses queijinhos aqui, mas eu vou guardar pro Matheus porque ele gosta. Eu pedi nhoque e aí eu coloquei alguns ingredientes, então eu coloquei milho, coloquei ovo de codorna, tomate assado, que eu gosto. Vou comer aqui mesmo, não vou sujar a louça. Esses potes aqui que vem, inclusive, eles são muito bons. Eu costumo reutilizar. Lavo bonitinho e depois eu uso para outras coisas. Fiz minhas unhas. Sou eu mesmo que faço, sempre gostei de fazer. Adquiri esse hábito há muito tempo e já faz parte da minha rotina. Eu até uso como um momento de desligar do celular e de prestar atenção no que eu tô fazendo. Um momento de autocuidado. Bora comer. Já almocei, já descansei um pouco, fiz vários nadas e já vou me arrumar pra sair. Mas eu quero continuar aquele assunto que nós estávamos conversando. Um dos pontos muito importantes para que a gente consiga deixar um pouco de lado essa falta de atenção com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, é o autocuidado. Eu sei que existem muitas informações sobre autocuidado um pouco fora da realidade. Então, muita gente acha que autocuidado é só skincare, tomar chá, fazer as unhas, spa, essas coisas. E tudo bem, isso faz parte, isso se encaixa dentro da rede de autocuidado. Mas quando a gente usa esse termo de autocuidado, é importante entender que vai além disso tudo. Vai além do skincare, vai além de fazer as unhas, vai além dessa parte. O principal quando a gente fala de autocuidado é fazer escolhas que respeitem a nossa saúde mental, mesmo que ninguém esteja vendo. Alguns cuidados mais práticos, eles se encaixam nessa questão de respeitar a saúde mental. Como, por exemplo, fazer higiene do sono para ter uma noite de sono um pouco melhor. Responder o WhatsApp correndo, como se a vida dependesse daquilo, daquela mensagem. Sendo que tudo bem você esperar um tempo para responder, você pensar numa resposta para aquilo. Uma outra coisa é não sair enchendo a semana de tarefas só para se sentir útil. É óbvio que a gente precisa dar conta das nossas coisas, das nossas demandas do dia a dia, da semana, do mês, porque nós temos planos e nós temos obrigações. Mas eu acho que tudo precisa ser equilibrado. De certa forma, a gente tem uma dificuldade, enquanto ser humano, de aprender a priorizar o que é importante, o que é, ok, importante, mas não tão importante, o que não é nada importante. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito essa ideia de observar os próprios comportamentos e ajustar o que está mantendo o sofrimento. E justamente o que mantém sofrimento, muitas vezes, é a ausência dessas pequenas pausas ou de olhar para esse autocuidado. Nosso corpo fala. Chega uma hora que o coração bate mais acelerado, que o cabelo começa a cair, que o intestino não tá funcionando direito. E sim, o corpo ele fala, ele responde aquilo que a gente tá vivendo. Mas antes de falar, ele sussurra. Eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar, da gente começar a aprender a identificar e a ouvir esses sussurros antes da bomba explodir. Tudo isso que eu tô falando aqui com vocês é só um lembrete. Você não precisa esperar quebrar de vez para começar a se cuidar. E talvez esse cuidado ele já comece a partir desse momento que vocês estão vendo esse vídeo, pensando como você vai terminar o dia de hoje? Com pressa, correndo, com mais calma, com mais intencionalidade? Vai prestar um pouco mais atenção no que você está fazendo naquele momento e não no que pode ou não acontecer. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, participa aqui. Se de alguma forma esse vídeo te abraçou, te acolheu ou falou com você, deixa eu saber aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.